Muito bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos a mais uma lição da EBD de hoje, já com a nossa revista nova. Continuamos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Se você ainda não tem a sua nova revista, nós temos exemplares lá na nossa igreja. Hoje, quando terminarmos os nossos cultos, na saída, cada irmão pode então levar a sua revista. Não esqueça disso, por favor. Então, Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Apanhe sua Bíblia e vamos estudar a nossa lição de hoje. O próximo. Quem é o nosso próximo? É a pergunta do texto. Esse texto tão conhecido que é a parábola do bom samaritano. Os crentes mostram o seu amor ao próximo sendo graciosos com os outros. Compreender o contexto. Eu tomei nota de dois pontos importantes da nossa revista para nós compreendermos esse contexto. São duas coisas. Uma é sobre a tensão entre Jesus e os líderes religiosos. Sempre existiu, uma tensão que sempre existiu. Vimos muitas vezes que os líderes religiosos seguiam a Jesus, não para aprender, não para se relacionar, para conhecer a Jesus nesse sentido de um conhecimento relacional, não, mas para testar a Jesus, para provar a Jesus o tempo todo. Isso agora começa a se intensificar, porque nós sabemos que agora é uma nova fase, não é? Jesus ele vai manifestar o seu propósito, ele manifestou, Lucas 9:51, o seu propósito de ir para Jerusalém. E o Senhor ele é claro em dizer que ele vai para ser morto, né? E os agentes da sua morte, então, são esses líderes religiosos. Então, é nesse clímax, no caminho de Jesus agora para Jerusalém, é que acontece a nossa parábola de hoje. O segundo ponto também que é importante é sobre a questão do samaritano. Havia sempre também ali uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então, os samaritanos eram judeus que os próprios judeus não consideravam os samaritanos uma etnia pura. Há aí um contexto histórico em que Israel, quando há a divisão do reino, Israel é invadido e se contamina com outras culturas e se perde muito dos ensinos das escrituras e tem interpretações errôneas das escrituras. Então, eles não gostavam dos samaritanos. Havia ali uma rivalidade enorme entre esses dois povos. A gente vê isso muito claramente quando os filhos, do trovão, Boanerges, Tiago e João, eles, dois discípulos de Jesus, eles mandam, do capítulo 9, versículos 51 a 56, a história que Jesus passa por ali e os samaritanos não querem receber a Jesus, não querem que Jesus tenha pousado ali, então eles pedem que Jesus mande cair fogo do céu contra eles e o Senhor os questiona e os repreende. Então é para mostrar esse contexto em que nós estamos. Há essa rivalidade histórica entre os judeus e os samaritanos e também há essa tensão entre Jesus e os líderes religiosos. Então nós devemos ler esse texto de acordo com esse contexto. A nível de ilustração, nós temos aí um mapa, um print que eu tirei do Google Maps, em que nós temos a uma distância em linha reta da cidade de Jerusalém para Jericó. Nós olharmos o nome da cidade de Jericó, hoje está em árabe, porque pertence ao território palestino. Mas na época de Jesus esse caminho era de aproximadamente 27 quilômetros. Era o lugar da adoração de Jerusalém. E para irmos para Jericó tínhamos que caminhar, fazer esse caminho de volta, que era uma descida de 27 quilômetros, e a próxima ilustração vai mostrar mais ou menos isso. Então temos o relevo para mostrar mais ou menos a cidade de Jerusalém, fica numa montanha, o templo, a montanha do templo, da adoração. Então Jerusalém fica a 786 metros acima do nível do mar. E a cidade de Jericó, olha que interessante, ela fica
a menos 258 metros. Ela fica abaixo do nível do mar. Ela só perde para o Mar Morto, que ainda é muito mais embaixo, né? Mas é só para mostrar esse relevo interessante, para mostrar porque o texto diz que eles desciam de Jerusalém, né, indo para Jericó. Então eu trouxe essa ilustração para nos ajudar a compreender melhor também o nosso texto. Vamos então ao nosso texto bíblico. A nossa revista divide em 4 blocos. Então esse é o primeiro bloco, do versículo 25 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei. Eu destaquei algumas coisas, como sempre faço, para nós refletirmos. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então a gente vê mais uma vez uma tensão entre os doutores da lei, fazem perguntas a Jesus, querendo de alguma forma testar a Jesus, não é? A pergunta que ele faz, então, é sobre a vida eterna. Essa é a pergunta que nós todos temos, né? Nós estamos agora vivendo esse contexto histórico da pandemia, com tantas pessoas que estão a morrer, não é? Notícias tristes em muitos lugares do mundo. E a pergunta que nós queríamos responder é o que fazemos para receber, para herdarmos a vida eterna. Então essa é uma pergunta universal, feita por esse doutor da lei. E o que Jesus diz? Olha que interessante, a sabedoria de Jesus, ele faz isso muitas vezes. Ele vai responder com uma pergunta, né? Jesus é incomparável. Então o que está escrito na lei? Como lês? Então olha que interessante essas duas perguntas de Jesus. Jesus vai responder com duas perguntas, a primeira pergunta, e ele vai apontar para as Escrituras. O que está escrito na lei? Então, ele aponta para as Escrituras, ele era um doutor da lei. E Jesus vai dizer, olha, na Escritura, o que diz a Escritura a respeito disso? Então, se nós queremos saber sobre a vida eterna, nós vamos ler as Escrituras. Agora, Jesus faz a segunda pergunta, como lês? É importante não só ler as Escrituras, mas como interpretar as Escrituras. Saber ler é importante, mas não só ler. É preciso saber interpretar aquilo que a gente lê. E o próprio doutor da lei, ele faz uma boa interpretação, ele faz uma interpretação excelente, uma síntese daquilo que é o mais importante, não é? E as suas respostas iniciais começam com a letra C, coração, A, alma, F de forças e E de entendimento, que para a gente nunca mais esquecer, forma a palavra café. Coração, alma, força e entendimento. Olha, toda vez que a gente tomar um café, se deliciar com um café, se você gosta de café como eu gosto, não tem como a gente esquecer. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ele não esquece, ele é um bom doutor da lei, ele conhece a lei. E ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ligado a esse primeiro grande mandamento está um segundo que é muito importante, também é essencial, que é amar o próximo como a nós mesmos. E disse Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Então Jesus disse, olha, simples. E o evangelho, irmãos, é simples. Acredite nisso, a gente aqui complica. Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, e aí é que está o nosso problema, a gente tenta criar os nossos meios, as nossas alternativas, a gente tenta se justificar, a gente tenta criar uma desculpa, a gente tenta limitar a lei só a nossa interpretação, ao nosso alcance, não é?
Então, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Mais uma pergunta, né? No próximo bloco, então, vamos ver a resposta de Jesus. Agora ele usa uma parábola para contar, e é interessante a riqueza que, que tem as parábolas de Jesus. Também é bom lembrar que quando Jesus conta uma parábola, ele tem por objetivo ensinar um princípio. Muitas vezes as pessoas leem uma parábola e querem ver cada pormenor daquela parábola e trazer um significado misterioso. Não é assim que se interpreta uma parábola. Uma parábola, uma boa interpretação, a correta interpretação da parábola é ler toda a parábola e entender qual é a moral, qual é o sentido atrás daquela parábola. E nós vamos então ler e ouvir aquilo que o Senhor tem através dessa parábola. Então, nosso segundo bloco, né, Jesus vai começar a contar a história da sua parábola. Então ele diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó. Então, descia, lembra do relevo? Saía de Jerusalém, que é alto, e vinha em direção a Jericó, que é abaixo do nível do mar. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Então, por que é importante isso que Jesus está a dizer sobre descer? Esse pormenor é importante. Por quê? Quando os sacerdotes e os levitas eram aqueles que ministravam no templo, eles precisavam estar, segundo a lei, eles não poderiam se contaminar. Então, a parábola, muita gente usa desse argumento para dizer, eles não poderiam mesmo se aproximar daquele homem, porque eles não sabiam se aquele homem estava vivo ou morto, eles poderiam se contaminar se ele estivesse morto. Mas eles não estavam a subir, eles não estavam em direção a Jerusalém, ao templo, para adorar, não, eles estavam a descer, eles já tinham adorado. Então, olha que interessante, essa é uma grande lição. Que é importante para nós quando nós descemos, né? Quando nós saímos do templo, quando nós nos reunimos hoje, domingo, né? Se você estiver a ouvir a IBD hoje é o domingo, o que nós vamos fazer quando sairmos do culto? Como é que vai ser o restante do nosso domingo, a nossa segunda-feira? Que diferença aquilo que a gente faz aí no culto vai ter em nossa vida? Então Jesus está a mostrar isso. Então eles não estavam indo para o culto para adorar. Eles estavam, que algumas pessoas usam desse argumento, né? Então é só para lembrar que estavam a descer, estavam a sair de lá. Então ele passa, aquele homem, os estudiosos conhecem o vale, o caminho ali, a estrada que ia de Jerusalém para Jericó era um vale. Então muitos salteadores eles ficavam nas montanhas a espiar as pessoas que passavam. E quando eles percebiam que as pessoas estavam desprotegidas, muitos chegavam e roubavam aquelas pessoas e salteadores, né, despojavam, e muitas vezes espancavam, batiam, matavam. Então ele era um caminho conhecido para os ouvintes de Jesus, né, para os primeiros ouvintes. Então aquele homem ele passa pela mão dos salteadores e é deixado ali no meio do caminho, quase morto, né? Então descia o sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, o levita é aquele que servia no templo. Às vezes as pessoas usam a palavra levita só relacionada à música, mas era muito mais do que música. Era música também, mas havia muitos outros serviços, né? Outras formas de servir ao Senhor além da música no templo. Ele também passou. Então eram pessoas religiosas, eram pessoas conhecedoras da lei, eram pessoas que conheciam os mandamentos do Senhor, que desejavam, né? Viviam além da expectativa das outras tribos, né?
eram da tribo de Levi, responsável pela adoração no templo. Então eles viram aquilo e passaram de longe. Então os irmãos percebem que aquele homem que questionou Jesus era um doutor da lei. Talvez fosse um levita, a gente não sabe. Mas ele fazia parte daquele contexto religioso. Então Jesus está dizendo que aqueles homens passaram e deixaram aquele homem lá. Passaram de largo, né? Passaram distante. Vamos agora então para a segunda parte, em direção ao final dessa história. Então, a partir do versículo 33, o Senhor Jesus, ele continua a história. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então agora nós temos uma outra personagem, um samaritano. Não é? Por isso que essa parábola é conhecida como a parábola do bom samaritano. Então o samaritano passou ali, que ia de viagem. A gente não sabe se ele estava aí em direção a Jerusalém, estava voltando. Ele estava a passar por ali e ele viu aquele homem. E ele não se afastou daquele homem. Ele chegou ao pé dele e vendo, e aí é o ponto central, moveu-se de íntima compaixão. Esse era o sentimento do samaritano. Ele moveu-se de íntima compaixão. Essa expressão íntima compaixão, ela é associada a Jesus durante em muitos momentos do seu ministério, em todas as narrativas do Evangelho. A gente vai ler essa expressão muitas vezes, que ele foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, né? Então o texto vai dizer, enquanto os outros se afastaram, o samaritano chegou ao pé dele, né? Aproximou-se dele, e mais do que isso, atou-lhe as feridas. Isso é trabalhoso, isso é custoso. Isso colocava também a sua vida em perigo, porque se aqueles outros salteadores estivessem ali, poderia aproveitar da vulnerabilidade dele ao cuidar daquele homem e também feri-lo. Então ele atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Houve um custo, não é? Ele usou do seu azeite, do seu vinho. O azeite era usado como tanto azeite como vinho, né? Eram usados naquela cultura muito comum como remédio, né, para as feridas. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A gente não sabe se ele se desviou da rota que ele iria, parou na estalagem, ou ele já iria mesmo para uma estalagem, mas levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Gastou mais dinheiro, gastou do seu tempo, gastou do seu dinheiro. Por quê? Porque ele foi movido de íntima compaixão. Um samaritano. Ele não era um judeu. E não era um religioso, não servia no templo. E não era um judeu. Mas ele foi movido de íntima compaixão. Esse é o ponto. Esse é o ponto da nossa parada. Vamos então para o próximo bloco. Então nós temos agora o último bloco, os versículos 36 e 37. Está escrito assim, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então Jesus, olha que interessante, porque Jesus inverte toda a lógica da pergunta
do doutor da lei. Não é? O doutor da lei queria saber quem era o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Né? Ele, quando faz essa pergunta, ele se coloca como o agente da ação, né? E o próximo como aquele que vai receber a minha ação. Agora Jesus mudou a lógica. Jesus diz: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O que Jesus faz com a sua pergunta agora? Jesus coloca o judeu na condição daquele que recebe, né? Não como agente, aquele que faz, mas aquele agente, aquele que recebe a misericórdia, né? Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Né? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele? O próximo, então, é aquele que usou de misericórdia. Não foi aquele que recebeu, mas aquele que usou de misericórdia. Diz que pois Jesus vai e faz da mesma maneira. Esse é o espírito da lei. Né? Os judeus achavam que o próximo se limitava à sua etnia, ao seu povo. E Jesus está a dizer que não. Né? Que o próximo rompe todas essas barreiras. É aqueles que necessitam da nossa ajuda. É aqueles que carecem, que estão na nossa área de influência e que necessita do nosso amor, do nosso cuidado. É interessante, a nossa revista também nos chama a atenção de que a pergunta daquele doutor da lei era o que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai terminar a sua lição não preocupado com o que se deveria fazer, mas quem eu deveria de fato ser. Como deveria ser o nosso coração. Um coração cheio de misericórdia. Não é? Um coração que se move, porque é movido por íntima compaixão. O que usou de misericórdia. Então, vai e faz da mesma maneira. Esse é o espírito da lei, esse era o espírito da lei, esse é o espírito do Evangelho. Esse é o espírito daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que são templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a marca, irmão, porque essa é a marca do nosso Salvador. Ele é o nosso bom samaritano. Né? Foi ele que veio nos resgatar, ele que viu o nosso estado de pecaminosidade, de destruição, porque o pecado veio para nos matar. O salário do pecado é a morte. E Jesus veio nos resgatar. Ele veio nos resgatar. E esse é o Espírito. Que Deus encontre isso em nosso coração. Amém? Aplicar a vida. A primeira aplicação, Jesus revela e expõe as nossas tentativas de autojustificação. Cuidado com a autojustificação. Segundo, Jesus comunica conosco de maneira bem compreensível. A sua mensagem é simples. O Evangelho é simples. Né? Bem simples. Profundo. Não simplista, ele é profundo, mas muito simples, muito compreensível. E terceiro, Jesus espera que os seus seguidores mostrem graça para com todos. A graça do Senhor é para com todos. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.